E aí pessoal, eu sou o Aldrin. Eu sou o Al. E pessoal, hoje trazendo uma coisa diferente pra vocês. Eu sempre ficava me perguntando qual o anime que meu pai mais gostou enquanto ele tava vendo as openings. E hoje, por que não trazer um formato de tier list, então? Eu já expliquei pra ele mais ou menos como que funciona. E lembrando que é baseado apenas nas openings, e essa é apenas uma opinião do meu pai. Se o seu anime não tá muito acima na tier list, não significa que ele é ruim, apenas que é a opinião do meu pai, baseado na opening, se ele gostou ou não gostou. E se gostou do vídeo, deixa o like, comentário, se inscreve no canal e vamos pro vídeo então. Pessoal, então aqui a gente tem a tier list do jeito que eu montei. O Rank S seria algo que meu pai quer começar imediatamente, aqueles que ele mais gostou, começaria hoje se pudesse, tivesse mais tempo. O A é um que ele gostaria de ver, achou interessante a premissa, gostaria de começar a assistir algum dia. O B é aquele, ok, quem sabe um dia assista. O C é ali tem uma coisinha ou outra que gostou, despertou um pouquinho de vontade. E o D é aquele, não quero assistir nunca não, tô bem tranquilo, deixa ele aí pra vocês assistirem. E vamos começar então. Temos aqui os animes então, vou tirar a câmera para vocês darem uma olhada. São todos que já apareceram no canal, se vocês quiserem ver a reação do meu pai sobre algum, tem todos aí no canal para vocês assistirem. Alguns estão em mix, outros estão sozinhos. E o primeiro que a gente vai começar então é o anime do bar. Do bar, aquela uma lá que eles estavam esperando pra ver se ia pro céu ou não, né? Tinha os jogos. A música bem animada. Diversão, dançando cancan lá, e tinha um cara fazendo dancinha e tal. Sinceramente, eu achei assim uma ideia assim bem louca, bem maluca, assim. Não imaginava que podia existir um anime com essa premissa. Mas assim, simplesmente não deu vontade nenhuma de assistir. Tá bom demais ali, pra que eu quero ir pra algum lugar? Eu ficaria por ali, eu não achei não assim... Não despertou nenhuma curiosidade. Nunca. Começamos mal. Começa bem, então. E o segundo, então, o Jujutsu. O do Panda. Do Jujutsu. Das criaturas. Então, aí eu achei uma história legal, assim, porque me deixou uma curiosidade pra saber mais o que acontece ali, né? Porque aquele panda lá, virou... O panda é o central. Né? O panda não tinha nada, e o panda lá, um preso, outro, depois ele virou um monstro e tal. Que vem ali depois, o que teria ali de curiosidade daquele outro mundo. Entender sobre o outro mundo. De como é feio, assim, deixou assim uma certa curiosidade. Eu acho que ali ficaria então no meio. No assim, meio? Quem sabe um dia? Quem sabe um dia assista. Eu assista, mas não foi assim algo de não, eu quero saber o que tá agora. Eu acho que ficaria ali. Tenho vontade de assistir assim um dia. E pro próximo então a gente tem Black Clover. Esse tá fresquinho na memória. Bom, agora a gente tem o nosso anão bombado. Né? Teve um inscrito que até falou assim: seu pai parece um anão bombado. Sabe que eu sou baixinho? Sabe que eu tô gordo? Tá bombado. Ai, caramba, viu? Então, esse ficou legal, porque tem aquele negócio de magia, né? Me reportou a Harry Potter e tal, não sei o quê. Então, assim, deu curiosidade de saber, né? Principalmente ali porque ele ficou tão forte, teve uma evolução. Aquele negócio do rapaz ser inimigo ou não. É o rival dele. Né? Depois ali tá junto. Então, assim, deu uma curiosidade, assim, de saber mais da história, assim. Eu daria uma chance, assim, pro anime, assim, pra mim entender. Então, quem sabe um dia assista Black Clover. Sabe um dia. Ficou a curiosidade. Ficou, mas... Ixi, Maria, será que eu vou deixar tudo aqui pra baixo? Tudo pra baixo? Nossa, vai todo mundo ali brigar comigo. Pessoal, pro próximo então a gente tem Boku no Hero, da Academia de Super-Heróis, com o nosso menino Midoriya. Então, agora Academia de Super-Heróis, eu achei assim legal, assim, porque assim, me deu muita vontade de assistir. A quantidade de personagens que tem. Saber se ele desenvolve tudo junto. Tudo, entendeu? E aquele negócio parece que ele tava junto com aquele... que é o ídolo, que é o tudo que eu chamei de professor, né? O professor. Então, parece que ele ali tava junto, que é o exemplo a seguir e tal.
mas ali os treinamentos, como eles vão, depois eles mudaram parece que foram para uma faculdade e tal. Parece ficar mais velho. O desenrolar da Open e a criatividade vinha aquele monte de vilão, tudo assim, deu muita vontade assim, de assistir, mas não seria aquela assim, nossa senhora, eu vou sair daqui, terminar a Open, eu vou correr lá, vou assistir. Então gostaria de ver. Gostaria. O próximo a gente já trouxe pro canal, mas fique então o que meu pai pensava enquanto estava assistindo a opening. Aquela opening tem muita coisa de Chainsaw Man. Então, assim, tentando já assistir alguns capítulos, tentando separar, entendeu? Só pela opening, tá? Deu vontade, sim, de assistir, porque, assim, foi uma coisa... Eu nunca esperava, sabe? O cara virar uma motosserra. Principalmente, tudo bem nas mãos, né? Pô, virou uma arma, uma espada, mas aquela cabeça de motosserra e aquela destruição, e as músicas, tal, aquela dancinha no final dela, com a menininha, tal, assim, e aquele monte de coisa acontecendo, e de repente na Open aparece aqueles monstros enormes, assim... E esse foi um anime que eu acho que por isso que a gente foi um dos que a gente começou a assistir, porque esse deu muita vontade. Deu pra ver no vídeo que você fala no final, nossa, eu quero assistir de novo a opening e tal. Deu muita vontade de assistir, eu acho que por isso que a gente começou a assistir por ele. Cedo. Começaria a assistir agora. Chainsaw Man. Próximo então, nosso Tanjiro no Demon Slayer. Então, esse no começo, assim, eu fiquei meio decepcionado, porque, assim, eu esperava demônios, monstros, e era só uns humanos com... E humano possuído, né? Mas eu falei, pô, demônio, né? Também possui, as pessoas ficam na forma humana, tal. E assim, a arte, o desenho fundo, assim, aquele realismo. Bonito pra caramba. Muito lindo, muito colorido. Ganhou muita gente por causa disso. Nossa, assim, deu... Aí eu fui dando uma chance de ver o anime ali, assim. É um anime que eu gostaria, porque assim... Eu gostei muito, assim, me fez muito bem o visual. É gostoso de assistir. Então assim, achei, puta, é um negócio assim que de repente é uma hora que você tá sem fazer nada, assim, pô, eu vou assistir porque, nossa, é legal de ver aquilo, é gostoso de ver aquilo. Tem uma variação de personagens, né, uns personagens... O cabeça de javali. O cabeça de javali, que eu fiquei, pô, ele tem a cabeça, ele tem a máscara e tal, aquela moça com aquele negócio na boca... Então deu uma curiosidade para entender aquelas viagens no trem e tal. Então eu fiquei muito curioso em saber como que desenrolava tudo aquilo, tudo. Então assim, é um que eu gostaria de ver, sim. Gostaria então de ver o nosso menino Tanjiro. Vai lá pro Rank A. E o próximo seria Dororo. Bom, gente, esse do menininho ali, puxa vida, esse aí é bem sentimental, assim, Nossa, e aquele... Poxa, ver ele não ter nada e ele redescobrindo... Pô, deu vontade de chorar. Eu falei assim, nossa... E a música é muito melancólica, né? Sabe, aquela abertura. É uma emoção e tal. E, pô, ele ali descobrindo as coisas quando toca, né? Puxa vida. Aquele toque lá, você ficou... Ué, mas por que tá tocando Nossa senhora, e foi um negócio assim tão impressionante na opening. Um toque, eu falei... Eu fiquei com muita vontade de ver, porque assim, é uma história assim que eu acho que, puxa vida, deve ser muito legal ver essa saga de ele conseguindo as partes dele de novo. Todas as partes de novo, eu fiquei com muita vontade de ver. Começaria agora. O próximo mais recente do canal, então, nosso Mininatsu. Esse aí é uma coisa assim... As músicas, nenhuma me chamou muita atenção. O personagem não tem assim aquela evolução de poderes, de e tal, agora ele tem isso, agora ele tem aquilo, olha, agora... Tem muito anime que tem transformação, o Naruto virando coisa, o Luffy fica grandão, o Natsu parece que é sempre o mesmo. Que será que vai acontecer? E agora? Não sei o que. E ele... parece que assim é a mesma coisa, sabe? Tem aquele negócio das fadinhas, o dragão e tal. Mas assim, não é nada que chame muito pela atenção. Open, assim, não... Eu acho que seria pouca vontade. Eu acho que por causa do dragão, do rabinho da fada, alguma coisa assim, pode ser que... Puxou um pouquinho, mas nada demais. Nada demais. Eu acho que seria no pouca vontade. Pouca vontade, então...
de Fairy Tail. E o próximo seria Fire Force, dos bombeiros. Ah, Fire Esse Force. É um pouquinho diferente esse, a premissa. Então, eu acho que assim, como o do Chainsaw Man, né? O que me chamou a atenção assim, foi no começo, né? Começou aquela maluquice e tal, e eu acho que a criatividade, vários personagens, essa coisa maluca de bombeiro. Usando fogo, o cara saindo fogo pelo pé, e sabe, aquela agitação, aquela coisa, e de repente, né, a menina que era parecia uma freira e a base numa igreja, então assim, chamou um pouco. Chamou muita atenção assim, mas assim, para eu achar que eu acho que de repente o anime não seja assim pela Ozoupen, sempre combatendo um incêndio, um monstro que vem botar fogo, um monstro que vem, eu acho que assim parece que não tem uma coisa assim, depois uma evolução que de repente vai ficando mais forte, ou vão acabar com aqueles vilões do mundo. Parece que sempre vai ser aquilo. Tá no corpo de bombeiro, chama... o cotidiano de um bombeiro, né? Que tá assim, não tirando a importância, mas estão ali de prontidão. Incêndio, vamos lá, resolve, volta, espera o próximo. Então assim, eu acho que é uma rotina. Parece então, surge o demônio, vai lá, mata o demônio, volta pro corpo. Parece muito, muito, muito legal. Gostei muito da ideia dos personagens, vários personagens diferentes, vários poderes, tudo. Assim, nossa, me encantou no começo. Eu falei, é polícia, é isso? Carro, moto, coisa, sabe? Eu fiquei todo empolgado, mas depois falando assim, mas parece que é sempre a mesma coisa. Então eu acho que quem sabe um dia eu assistiria. Quem sabe um dia. Próximo, então, nossos irmãos Elric, de Fullmetal Alchemist. E esse Fullmetal Alchemist foi, assim, uma coisa, assim, que as Opens foi eu querendo, assim, querer saber mais só das Opens, querendo assistir a próxima. Vamos ver a opening, né? A próxima opening pra ver, nossa. E cada vez dando mais, né? E aquela viagem, aquele robozão, sabe? Aquela... de repente a moça apareceu pelada, eu falei, puta, não é um robô, então é uma armadura, ela tá ali dentro, porquê de ela tá dentro? Então, assim, puxa, deu uma curiosidade muito grande de saber o que acontece ali. E aquele no começo que saiu parte de braço, perna, e eu falei assim, dos meninos, cadê aqueles meninos? Onde eles estão? O que aconteceu ali e tal? Eu fiquei muito curioso em saber como que acontece todo esse dia. Eu acho que eu começaria a assistir agora. Agora? Ela me deixou muito curioso. Próximo, então, esse não vi muito, assisti um episódio ou outro, mas é aquele da música eletrônica e tal, que o moleque vai pra escola e tem um ringue na escola. Um ringue na escola. Então, esse lá também, aquela batida techno e tal, e não sei o que, a animação muito coisas digitais e tal, não sei o que, mas aí depois, né, aquela correria, todo mundo, aquela arena e tal, não sei o que, e o ringue, mas ali parecia que tinha um que dava um coisa de jiu-jitsu, o outro parece que era uma coisa, de repente começou a aparecer uma arma, de repente apareceu outra, e assim, gosto de artes marciais, gosto de luta, mas tudo, nada que demonstre. Mas eu não sei ali o que é, o que foi, o que acontece. É uma escola, não é? Uma competição? Eles são lutadores, eles usam arma, eles usam poderes, que ficou ali meio distribuído nas roupas. Uma hora acho que o que chamou a atenção não chamou o suficiente pra assistir. Eu acho que não, assim, se fosse um anime de luta, ringue, tudo, eu acho que eu até estaria de ver, porque eu gosto muito de artes marciais. Pelas opens eu acho que pouca vontade de assistir. Pouca vontade. Haikyuu, anime de vôlei. De vôlei. Vamos lá, gente. Ó, eu, assim, amo vôlei, gosto de vôlei, joguei vôlei e tudo. Acho que é mais coisa de superação. Mas parece que é uma coisa assim, é mais de muito que tem por aí. Não é muito extravagante, não é... É uma coisa assim, é uma superação, é uma história comum da vida da gente, de superação. É legal, motiva, supera, tal, coisa. Mas parece que é mais um de muito. Tanto de filme, quadrinhos, história, é sempre aquela história de superação. E eu já sei o final. Ele vai ser... Então, assim, o que tem pra... eu vou ver porque ele vai chegar lá. Pra mim, pelas opens, ele foi evoluindo e saiu do time da escola, foi para um regional, daqui a pouco vai para um nacional, daqui a pouco vai disputar no mundial e vai ser campeão. Vai ser campeão.
Então, assim, eu já sei o que vai acontecer no final pelas Open. Então, é uma coisa assim que sinto muito. Amo A vôlei, trajetória amo você não tudo. quer. Mas eu acho Não chama. eu acho que eu nunca vou assistir, não, Nunca? gente. Eu acho que não. E é engraçado que eu nunca vi nenhum anime de esporte. Mas aí um dia me chamaram pra assistir Haikyuu, eu falei, pô, anime de esporte? Não quero ver anime de esporte. Aí eu comecei a assistir. É diferente. O anime de esporte ali, às vezes pega. Quando você se pegar chorando no moleque mandando um saque, você já. Nossa, calma aí que é complicado isso. É um negócio diferente ali. O pessoal vai brigar, então. Hunter x Hunter, o nosso Gonzinho. Vamos lá, Hunter x Hunter. Eu achei muito estranho, né? Do ioiô, da vara de pescar. Luta com a mão no bolso. Tá lá tranquilão, de boa, tal, não sei o quê. Apesar das Open ser sempre as mesmas assim, sempre aquela coisa. E o rapaz correndo com aquela mala. Então, mas assim, teve aquela evolução, né? Deles começarem ali tão junto. Depois no final, formiga e tal. E todo mundo parece que ele ficou todo forte, todo poderoso. Os outros lá se curvando e tal. Então, assim, deu uma vontade de saber como que chegou até ali. Por que chegou. O que é aquilo ali que chegou ali tudo e tal. Então, assim, acho que é um que eu gostaria de ver. Não agora, mas daria vontade. Daria vontade de assistir para saber como que desenrola toda a história. O próximo, então, é o nosso menino da Bankai. Nossa, gente, tá ficando tudo bonitinho aqui o negócio, viu? Tá ficando... Tá tudo, parece uma peça de Tetris. Tem né? Parece que eu tô montando aqui, encaixando. Vamos lá. Esse eu fiquei muito, muito curioso pra saber, porque, assim... É um mundo paralelo, eles enxergam um outro mundo, são portais que o mundo vem, mas aí de repente eles vão lá naquele lugar onde tem aquele velhinho que tá lá em cima com aquele pessoal, depois parece que ele já tá vestido com aquela roupa, tem aquela espada que sempre tá enfaixada, tá oculta, aquela máscara que sempre ele tá e de repente parece que são dois e sempre depois tá junto com ele. Então, assim, as Open foi assim... Nossa, me deixou ali muito, muito confuso ali. Não, e agora? Eu queria assistir sempre a próxima para saber o que acontecia. Aí a hora... eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Eu acho que foi uma das que eu fiquei mais, assim, fazendo teorias, né? De como seria tudo. É um que eu gostaria, acho que, de ver agora mesmo. Agora? Eu acho que sim. Porque eu fiquei muito, muito curioso em tudo que aconteceu ali e tal. O próximo, então... Nosso menininho, nosso bodezinho. Então, esse foi também um legal, né? Porque, assim, ele reizinho ali todo, né? E aquele bichinho que tinha ali, o que Kage. Vem e tal. E ele ali todo pequenininho. Puta, e uma arte, uns desenhos. Parecia uma pintura. Uma pintura, assim, algo legal. Aquela aventura, né? Ele todo assim, coisinha. Nossa Senhora, e aquela aventura... Então, assim, fiquei muito curioso em saber como um pequenininho daquilo que é uma ele criancinha. Faz, que tá... Como que ele vai disputar com os mais fortes? Como que vai aparecendo uns reizão, pessoal poderoso. Qual que é o poder dele? Qual que é tudo? Eu acho que é um que eu queria muito assistir, porque me deu muita curiosidade, além de ser um visual muito bonito, ele é muito legal e a história, e ele parece que sofre muito ali tudo, parece que é bem emotiva também a história. O próximo, então... Puta, esse... Jojo. Gente, esse é sacanagem, porque... Puxa vida, que coisa, né? Esse é o mais maluco, é o que não... É uma Open diferente da outra. É uma hora que tá lá, de repente a outra tá no deserto, de repente a outra tá no presente, de repente a outra tá lá, aqueles bichinhos maluquinhos lá. Cara, dá até que acontece nisso aí que poxa vida. Dá até pra criar uma categoria Jojo. Porque aquele retrocesso, né, de voltar, depois não sei o que. Então, assim, daquelas Opens que são iguais e de repente no final, pô, e aquela perda no final, né, que você vê que parece que morreu alguém e tal. A última que eu gostei também do estilo de arte antigo. Dos anos 80 lá, né? A pop art. De repente saiu do nada lá na prisão e tudo, e cada uma diferente da outra, cada uma parece que são várias histórias diferentes que vão se entrelaçar, então assim,
É uma coisa que uns personagens malucos, meio bizarros ao mesmo tempo. É bizarro. E de repente, sabe, eu ainda não sei se. Porque sempre tem o personagem atrás. Eu nunca sei se ele invoca alguém que vai lutar por ele, ou se é aquilo que ele se transforma naquilo, tipo uma armadura, um não sei o que. Então, assim, é muita coisa, muita curiosidade para saber de tudo ali. Então é um que eu assistiria agora. Acabei criando aqui o rank J, o rank Jojo. Jojo acima de tudo e de todos, eu diria. Ai, cara. E o próximo, então, Death Note. Bom, gente, esse aí, na verdade, assim, gostei muito do estilo. Aquele estilo meio dark, meio gótico. A maçã ali em tudo, parece criação. Referências. Né? Referências daquela pintura, né? Mas, assim, pelo que eu vi das Open, parece muito crime, investigação, entendeu? Tem assim algum poder ali que não ficou bem claro pelas Open, sabe? Tem ali uma rivalidade de dois personagens, mas uma coisa assim parece meio de crime, mistério, desvendar, então assim... É uma coisa que já tem muito hoje em dia. Entendeu? Eu não sei se por causa de muitas séries, muitas coisas assim, de desvendar crimes, as coisas. Eu, pela Open, eu acho que tem pouca vontade de assistir. Pouca vontade. Talvez por causa da arte, sabe? Até daria uma oportunidade para assistir, para saber o que é esse negócio de Deus, da maçã, da criação. Próximo então é do lobo. O lobo vagabundo, bandido. Comeu a coelhinha. Puta merda, eu fiquei com a raiva desse lobo desgramado, hein? Puxa vida, que coisa, sabe? Todo mundo animal, né? Tudo assim, forma animais, humanoides, né? E tal, e de repente ali a coelhinha e vai, daqui a pouco comeu a coelhinha, porque sacanagem, né? Tão bonitinha, que raiva que eu fiquei desse lobo desgramado, né? E, pô, lobo, o que esperaria de um lobo, né? Tal, e tanto estereótipo que tem, né? Do lobo mau e os três porquinhos, lobo mau, Chapeuzinho Vermelho, sempre o lobo, é o sempre lobo, é o lobo e tal ali. Queria saber o porquê, então assim, deu vontade, deu curiosidade. Despertou alguma coisa. Eu acho que ficaria no gostaria de ver, porque assim, fiquei com vontade de saber como que é essa história, o porquê que ele comeu a coelhinha, o que acontece, se estão ali tudo. Parece que estavam numa escola também, todos juntos, estudando, né? Se é igual ao mundo nosso, que as pessoas são todas normais, de repente tem um psicopata que mata ou não, e de repente ele matou, mas geralmente, né, esse é do mal, ele vai matar. Gostaria de ver. Próximo então, meu Deus, só de lembrar da maluquice. Senhora, esse mob, esse menininho maluco, né? Caramba, e aquela maluquice, aquela coisa psicodélica, que luz e que não sei o que. Aquilo ali, gente, você acabou de voltar numa festa, você tomou um pouquinho, você assistir aquilo, de mob, tem que correr pro banheiro, porque ali ele vai tudo ali, porque, nossa, que coisa maluca, né? E assim, é um anime, já vou falar então, que eu gostaria de ver, Gostaria de ver, chamou atenção, porque assim, o porquê que ele tá tão bonzinho, tão quietinho, e de repente explode tudo e acaba, destrói uma cidade e tal. A contagem regressiva na de opening. repente, né, aquela contagem regressiva. E ele tá na escola, ele tá bonitinho lá, tá quietinho e não sei o que, de repente, o que é? Como que é? Ele é um super-herói, não é? Ele luta. Então, assim, foi uma open que deixou muita curiosidade, além daquela maluquice, aquela coisa doida, tudo. Será que o anime tem tudo aquilo maluco? Ou será que é só a open? Aquela coisa de mexer com a cabeça, da mente da gente, né? Toda hora ele com aquela cabeça, segurando a cabeça. Como se tivesse uma dor de cabeça. E não parece que, ai meu Deus do céu, controlando alguma coisa. Então, assim, é um anime que eu gostaria de ver, sim. Próximo, então, tem aqui a Emma, que é de Promised Neverland. Rapaz, esse caramba, esse foi aquele do orfanato, né? Poxa vida, as criancinhas marcadas com a coisa no ombro. E depois no pescoço. Depois os bichos lá comendo os coelhinhos, e as coisas comendo os coelhinhos, depois as criancinhas, né? As crianças no prato. Caramba, no prato e come as crianças.
Esse tipo, parece aí, não era um orfanato, parecia um campo de concentração, parece que estavam criando as crianças para comer e tal. E esse eu fiquei muito curioso. Fiquei maluco para assistir, para saber o que é isso, o que é a história. Uma coisa tão bizarra, tão maluca. Gente, ó, outra coisa falando, né, que eu falei para você de assistir um anime. Nada impede de eu assistir tudo e depois falar assim, não, pô, esse é legal. E nada impede de eu, de repente, assistir o primeiro capítulo de um desse aí e falar assim, gente, não é nada do que eu esperava. Que é aquele negócio de propaganda enganosa, né, gente? Às vezes faz uma puta de uma embalagem, um negócio e fala, pô, eu quero experimentar, eu quero aquilo ali, e de repente já vê, não é nada, né? Então, assim, é pelas open, gente. Quem sabe uma tier list no futuro baseado no primeiro episódio. Escreve lá embaixo. Deixa gente, ó, não foi legal, não concordo, tal. Eu acho que devia dar uma chance. Assiste o primeiro episódio, pelo menos, ou 2 de cada um, e depois vamos refazer. Pessoal, o próximo seria o menino Luffy, no nosso chapéu de palha. Mas eu acho que ele deveria ir ali pro final, porque a opinião ali fica por último. Vamos colocar o menino Luffy ali. Não tinha reparado que ele estava tão perto. Vamos lá então pro próximo, Overlord. Bom, gente, vamos lá agora o esqueleto. Oh, lembrei do He-Man. Aqueles anelzinhos lá que não cai dos dedinhos, nada. Tem a Penélope Charmosa lá no desenho, tudo, né? Achei legal as músicas, achei legal assim a história e tal, assim, mais ou menos. Mas assim, é um anime que não me deu vontade, não me chamou assim, não teve um extra, os Homens Lagartos ali, coisa medieval, magia. Não teve assim nada que despontou, que falasse assim, puxa vida, que legal, tal. E eu acho que seria pouca vontade. Mas ainda tem a vontade, tem um pouquinho. Ainda por causa do coisa ser medieval, por ter uma coisa de não sei. O próximo tem aqui o Não Morre Nunca, fica renascendo. Então, esse também do menininho lá, que né, não morre nunca e tal, e volta e tal. Então, assim, esse assim, eu acho uma história legal, sabe? Mas também, assim, parece ser uma coisa que já... Você comentou do filme que... Nos filmes, tem vários filmes, né? Efeito Borboleta, que também ele volta, mexe nas coisas, depois surge nudo. Tem aqueles filmes de volta aos 30, de volta, sabe? Que as pessoas voltam à escola, à idade da escola. É uma coisa que você está muito familiarizado. Se ele mudasse o que eles... no ensino médio, se ele mudasse ali, o que era o futuro, e ele sempre ali, Então, assim, eu acho que é pouca vontade de ver. Falaram são os coelhos? Que eles, nossa, tem uma coisa na coisa. Mas, gente, eu queria assistir só pra ver os coelhos. Só pros coelhos? O protagonista não dá muita vontade, a história já é algo que você tá... Meio coisa... Eu acho que se eu assistisse fosse só pra saber dos coelhos. Pouco mesmo. Não vai ver nunca. Eu acho que pouca. Por causa dos coelhos. Por causa dos coelhos. Por causa dos coelhos é pouca. Saitama. Um soco em tudo. Rapaz, esse foi uma coisa maluca, né? Porque assim, é um negócio que ao mesmo tempo que deve ser maçante assistir, dá uma curiosidade, né? Porque, pô... Será que vai chegar algum momento que ele não vai dar um soco só? Ou ele vai ter alguma motivação? Porque ele indo no mercado, parece que ele fica mais feliz do que lutando. E se ele é tão poderoso, por que ele tem aliados? E se ele é tão poderoso, por que existem os bandidos? Se eu fosse um vilão, se eu fosse um monstro, eu vou fazer o que lá se o cara vai lá me dar um soco, se eu sei que eu não vou vencer dele? Então, assim, parece que tem alguma coisa assim, tem ali alguma coisa por trás disso tudo, alguma história que mas por que isso? Alguém criar um personagem que seja mais poderoso que tudo, que graça tem nisso, né? Mas ali tem a história, tem os capítulos, tem muito conteúdo para você. Então tem algo mais. Então é algo que eu gostaria de ver para descobrir tudo isso. E nosso menino Senko. Então, esse eu gostei da história, né? Porque tem umas teorias que pode ser que a Terra já tenha sido há milhões de anos e de repente acabou os vestígios da civilização e tal. E essa coisa parece que muito emocional, né? É um negócio que dá vontade de assistir pela emoção de ele
e agora? Eu vou fazer, eu vou atrás do meu pai, vai ser o primeiro que eu vou, toda a responsabilidade do mundo dele de fazer, mas ao mesmo tempo eu vi que tinha umas outras civilizações, já tem, então tem um resquício de civilização, Que ainda existe no mundo. sabe? Alguém Mas que espera lá, sobreviveu. como ele sobreviveu? Aí tinha parece que era um bunker, tinha uns cientistas também. Então não é só o menino que virou pedra e agora ele vai, mas tem umas outras, um contexto, tem toda uma história, tem toda uma coisa. E aquele povo que sobreviveu, peraí, foi criado do nada de novo? Ou foi, não sei o que, Deus criou de novo, começou uma nova, e de repente eles ressurgiram? Não, mas espera lá, tem... Não, eles sobreviveram em tal, mas perderam toda a humanidade e começaram de novo uma civilização, começou tudo. Mas ao mesmo tempo tinha os cientistas lá que estavam num lugar, você via com os equipamentos até mais antigos, né, tudo. E como que a Terra, depois de milhões de anos, né, outra fauna, outra flora, o que Animais diferentes. movimento, então assim, a pessoa tem que criar um novo mundo, tal, então assim, é um anime que eu gostaria de ver. Sim, gostaria de ver. E o próximo dos Titã Pelado. Nossa, Guerra. esse ficou muito maluco. Olha, tem uns animes assim que eu fico tentando lembrar assim de tudo, né, que tal, porque às vezes não impactou. Esse foi o segundo que a gente viu. Segundo, e tá aqui na cabeça até hoje, porque assim, é um negócio estranho. Porque... Tem isso, né? Ele marcou tanto que você, mesmo tendo sendo o segundo, o Jojo o primeiro e ele o segundo, tá até agora na cabeça. Porque assim, né, tem os titãs, tudo bem. Por que tem um maior, um menor, um peludo, um que é só a parte muscular? Por que um brigou com o outro, que eu vi na Open lá, um brigando com o outro? Por que eles brigam? O que eles estão fazendo ali? E tem aquele monte... Tem muito eles mordem, eles estão ali porque eles são comida, mas espera aí, se eles são comida e eles estão reagindo, da onde eles sobrevivem, eles têm que se alimentar. Então os humanos teriam que ser fácil deles pegarem e comerem. E que é aquela baleia, aquele dinossauro correndo? Da onde que veio aquilo? Aí do nada, navio guerreando um país com o outro. Caramba, se tem os titãs, que eles têm que se defender com o titã, mas depois... Aí eles saem do muro. Então assim, pô, e aquela escada? O que tem ali naquela escada? No porão, o que tem ali? O que tem escondido? Se acontece guerra civil, se não acontece... Sabe, tem tudo aquela história de eles começarem, de ele lembrar, né, daquela vila destruída no começo. Eu acho que é um que eu começaria a assistir agora. Agora mesmo. A Anya, Spy Family, dos espião, da menininha. Family, tal. Então, esse Spy Family, o que eu achei do Spy Family? É assim, eu fiquei naquela... A menininha é muito legalzinha, muito engraçadinha. Parece que ela é o centro ali de tudo. Parece que é o... Mas as Open não me mostra isso. Eu acho isso incrível, porque se você assistisse o primeiro episódio, esse ia pra S. Na hora, eu tenho certeza. Então, mas assim, pra mim fica no pelas Open, quem sabe um dia, porque assim, pra mim o que deu pra entender é uma família de espiões. Se a menininha sabe ou não, eles viajam pra um lugar, viajam pra um outro, e a menininha... Só que assim, a menininha ali sempre tá ali, ele atira, ele tá, não sei o que. Dá a impressão que a menininha é o centro de tudo, é o principal do anime. Mas na Open não mostra, é uma coisa de espiões, um casal de espiões. A Open não mostra o mais importante da série. Ainda bem. Então assim, porque parece que é uma coisa que aquela volta, é uma demais. Como tem vários filmes, várias coisas. Aí entra naquela então, mesma assim, coisa de... acho... como já é uma coisa que você tá familiar... Não chama muita atenção. Eu acho pelas Open, quem sabe um dia, porque eu acho que a menininha tem algo mais do que ali. Porque... mais do que ser uma criança. Tem alguma coisa diferente ali. Porque é muito ali docinho, muito ali não sei o que e tal. O que ela tá fazendo ali no meio. Mas pelas Open parecia simplesmente uma história de espiões. Takemichi, o das gangues, Tokyo Revengers. Então, o Tokyo Revengers também assim é uma coisa assim que ficou, gangues, aquela coisa de voltar, refazer uma coisa e tal.
e parece que é um negócio muito emotivo, muito legal e tal, mas assim... Ele chora muito. Chora sempre, mas pô, esse negócio de tá lá, ele voltar, mudou o cabelo, e ter uma nova oportunidade pra chegar lá e sofrendo e não sei o que. Entra no mesmo do ReZero, mas não tem os coelhos nesse. Entendeu? Então assim, ficou ali, não deu tanta vontade de assistir. Não veria nunca esse. Esse não. Vinland Saga, que a gente tá vendo no canal, se vocês não viram ainda, pode acompanhar com a gente tá acessa lá os vídeos. E nas openings, então, o que tinha chamado na opening quando assistiu? Então, tirando as coisas do capítulo, né? Então, assim, uma que eu gosto muito do estilo Viking. Do estilo Viking. Então já ganhou uns pontos aí. Ganha uns pontos, tem toda aquela história de ver o mundo Viking, todo mundo bruto e tal, e ele com 2 faquinhas, entendeu? E ali lutando e tal. Então tem toda aquela história que parece que eles estão lutando com os ingleses e conquistando e chegando num lugar e buscando ali, né? E dizem muito que o povo viking, na verdade, não era um povo assim tão guerreiro, eles não eram esses era bárbaros, mais agricultor. Eles eram agricultores, na verdade, né? Na história fala que eles só queriam lugares melhores e eles eram mais comerciantes do que isso. Mas chegava uma hora que eles tinham que eles eram considerados bárbaros, né? Eles tinham que lutar. E o estilo deles era muito assim agressivo e tal, de luta, de combate, né? Então, assim, é um negócio que eu gostaria de ver, como a gente tá vendo, porque assim, por causa da história viking, aquela história do menininho, mostra ele pequenininho na aldeia e tal. Crescendo. Aí parece que ele tem uma perda, que tem uma hora que ele tá lá no túmulo, e tem um desenvolvimento do personagem. E ele tá desenvolvendo, ele tá crescendo, ele virou um adolescente ou um jovem, já tá indo nas batalhas, então parece que tem toda uma história, um contexto, dá vontade de você ver como que foi, o que aconteceu, que ele tava ali bonitinho, era uma criancinha, de repente ele virou um guerreiro, foram atacados, não foram atacados. O Yato, então, é aquele que tem um contraste bem preto e branco, com uma cor no fundo. Bom, gente, esse aí também é né, aquele efeito preto e branco, depois tudo... ou só azul no fundo, depois no final acho que começa a ficar laranja, acho que era uma laranja, e tudo azul e preto e tal, tem uma menininha com rabo, e vai ele desenvolvendo ali, mas assim, a música muito legal, a trilha sonora, gostei muito do estilo de animação ali, dos desenhos, desse tipo de ilustração, mas preto a e história branco, algum olho, tudo. Mas assim, ficou restrito ali em 3 personagens, uma tem rabo e tal, e não sei o que, mas não mostrou muito do que é, o que essa curiosidade de então é um que eu teria pouca vontade de ver. E chegada então a hora. Nossa. Chegada a hora do nosso chapéu de palha. One Piece, tá? Vamos lá. Então, esse, gente, é assim, é puta de uma história, né? Pirata, todo mundo gosta de pirata, tesouro. Então, assim, o cara já escolheu um tema que cativa muita gente. Então, muita gente já gostaria de assistir, né? Coisa de pirata, uma saga de pirata. E esse negócio de cada coisa uma aventura. E esse cotidiano deles, amizade, sabe? família. Eles manter a característica individual de cada um. Eles trocam de roupa, mas mantêm o estilo, a característica. E cada uma ele tá evoluindo os poderes. Cada open ele muda. Ficando mais forte, uma região diferente. Essa mescla de mundo atual com mundo criado, personagem, fauna, flora criada nova, baseada em estilo asiático, estilo isso e tal. Egípcio, asteca, inca, maia, sabe? Ilha no Céu. E aquela coisa de repente ele ser tão ali, só um menininho, de ser, chefe dos piratas, e essa família, e mostrar que ali, dali até ali, cada um desenvolve, estão limpando o barco, estão cozinhando, estão parando para comer, e essa rotina também do dia a dia e tal. E essa riqueza de personagem,
É um anime assim que eu acho que eu só não comecei a assistir Porque é gigante. porque é muito grande, gente. Eu fico imaginando como 90% das pessoas aí sobre o One Piece. como é que eu vou assistir One Piece? Como é que eu vou começar? Todo mundo fala, gente, começa. Tudo na vida, né? A gente fala das dificuldades, mas se você não começar, nunca vai, entendeu? Assim, talvez seja esse, começar. Eu acho que existem as pessoas que amam One Piece e as que não começam porque é muito grande. Só tem essas duas pessoas, as que gostam e as que ainda não assistiram. Sabe? E aquela coisa de ter dois que são rivais ali, entendeu? De repente ele ter brigado com o outro. Cada Open trazia uma coisa diferente, uma coisa nova que dava vontade, sabe? Aquela forma em silhueta dele, que de repente ele tava enorme, grandão. E outra, parece ser um negocinho tão simplesinho e tal, mas de repente ele todo arrebentado, todo estourado. Você vê que as batalhas são ferradas, ele se ferra. São duras, são arrebentados, o pessoal se arrebenta tudo. Então assim, puxa vida, muita vontade de assistir. Eu acho que a gente vai pôr ele aonde? Começaria agora. Eu acho que você poderia fazer um Jojo e One Piece. Porque, sabe, eram os dois que eu acho que eu assistiria agora. Os personagens parece que tem muito conteúdo, cada um individualmente tem uma história, cada um. Se cada um deles fossem um anime, eu acho que, pô, já ali só valeria. Então, assim, tem umas coisas muito doidas, que nem histórias, né? Vilã de Saga, pô, do lobo, do coelhinho. Então, assim, nossa, uns conteúdos, assim, muito legais, assim. Mas eu acho que, pelo que eu vi de cada Open, você querer mais. E se surpreender. É. Cada Open que vinha, eu ficava surpreso com aquilo que você achava que não podia melhorar. Ah, estão chegando. Porque era um anime que podia só assim. Ah, agora estão mais próximos do tesouro. Esse não. Logo já vai chegar no tesouro. Mas não, tem todo ali uma puta. Você acaba esquecendo que eles estão indo atrás do tesouro. É, exato. Você acaba esquecendo que eles estão indo atrás do tesouro. Tem até uma brincadeira na fandom de One Piece que o nego fala assim, quando chegar lá no final, não vai ter tesouro nenhum e vai ter um bilhetinho escrito: o One Piece é o caminho que fizemos até aqui. Porque é tanto conteúdo que no final não importa tesouro. Não importa, a hora que chegar lá, gente. O caminho até lá foi tão incrível. Então, assim, é uma coisa que dá muita curiosidade, muita vontade. É um negócio, assim, que eu tenho até medo de começar. de começar e depois ser um vício e não parar mais. Pessoal, se gostar do vídeo, então deixa o like. Espero que vocês gostem desse formato novo. Deixa aí embaixo se o meu pai deveria assistir pelo menos um episódio de cada um pra ver se muda essa tier list. E lembrando, gente, pelo amor de Deus, pega leve, gente. Se o seu anime tá lá embaixo, se você ama Haikyuu, eu amo Haikyuu, se você gosta de Death Parade, de Tokyo Revengers, de qualquer um desses animes que sejam, não quer dizer que o anime é ruim. Não, meu pai pode assistir um episódio e amar, mas isso é baseado nas openings e na opinião dele. Tem um lado que o meu pai coloca de eu já tô acostumado com isso no cotidiano, já vi muito disso. Quem sabe alguém que nunca tenha visto isso, quando assiste o anime fala: meu Deus, isso é novo, é sensacional, porque não tá acostumado com filmes. Mas o meu pai vem de outra cultura, de outra coisa, essa é só a opinião dele. Então, dado o recado, deixa o like se gostou, o dislike se não gostou, tirando essa parte. Dá uma chance pro velhinho aqui, gente, pega leve. E até o próximo vídeo, pessoal. Até a próxima.